Luiz Barsi Filho não tinha nenhuma expectativa de ser um homem rico, seu objetivo era um, e somente um. Nunca mais voltar à pobreza de onde havia saído. Seus pais moravam em um apartamento abaixo de seus avós, junto dos seus tios e tias por parte de pai. Quando seu pai morreu, de uma úlcera provocada pelo excesso de pimenta, seu avô pediu para que sua mãe deixasse o apartamento. Afinal, não devia nada a ela, por mais que fosse mãe de seu neto. Sua mãe trabalhava em uma fábrica de charutos, e não tinha o suficiente para se mudar e morar bem, portanto se mudaram para um cortiço no Brás. Moravam em um quarto, onde compartilhavam a cozinha e os banheiros. Enquanto todos os homens do cortiço saíam para trabalhar, as mulheres ficavam em casa e cuidavam dos afazeres domésticos. Sua mãe era a única que saía para trabalhar fora. De modo geral, sua infância foi largada. Cresceu largado, brincando com outras crianças largadas. Sempre apanhava muito, de cinto, chinelo, baldes voadores e qualquer coisa que estivesse por perto. Ainda assim, Barsi e sua mãe eram unidos e viveram unidos até o fim da vida dela. Com o passar do tempo, Barsi passou a estudar em uma escola no caminho do trabalho da mãe, que havia deixado seu emprego na fábrica para trabalhar como vendedora de bomboniere no cinema. Barsi também ajudava a mãe nas vendas. No intervalo dos filmes vendia uvas passas e entregava todo o dinheiro a ela. Em alguns momentos havia fiscalização, mas a mãe sempre estava atenta e escondia o filho no depósito até ir embora. Um dia, acharam ele, e ela os enfrentou. Mesmo recebendo uma advertência, os ignorou e respondeu dizendo que era viúva, e que preferiria o filho com ela em vez de estar na rua. Os fiscais foram embora, e o Barsi ficou. Eles eram pobres, mas nunca passaram fome. Sua mãe sempre contava a história de quando desembarcaram em Santos, saindo da Espanha, e seu avô materno viu as latas de lixo com comida. Dizia que se tem comida no lixo, não deve haver fome por ali. Eles não tinham comida cara, de luxo, tinham apenas a comida que dava para comprar com dinheiro. As mulheres do cortiço costumavam cozinhar em fogões a lenha, e depois passaram a cozinhar em fogões que funcionavam a querosene. Só muito tempo depois tiveram acesso a fogões a gás. Sua mãe tinha muitos irmãos, e quando foram expulsos, naturalmente se aproximaram de sua família por parte de mãe. Também eram pobres, mas eram gentis e solidários. Aos 16 anos, Barsi teve seu primeiro amor, 2 anos mais velha, chamada Catarina Padilha, que todos conheciam como Negrinha, embora fosse branca. Chegou a tomar coragem e pedir ela em namoro, que chamou ele de louco e usou a diferença de idade para não aceitar, mas depois mudou de ideia e foi até ele. Chegaram a namorar, mas tudo se perdeu quando ela teve que se mudar. A maior parte do sustento deles vinha do que a mãe ganhava no cinema, onde trabalhou por muitos anos. Barsi havia deixado de vender suas uvas passas e passou a vender balas aos sábados e domingos no cinema, enquanto era engraxate durante a semana. Quando a bomboniere foi vendida, sua mãe recebeu uma indenização em nota promissória, que usaram para dar entrada em um apartamento, também no Brás. Viveram no cortiço dos seus 3 até perto dos 20 anos, quando puderam se mudar para um apartamento, com uma melhor qualidade de vida conquistada com quase 2 décadas de trabalho de sua mãe, que agora trabalhava como costureira em um ateliê de uma amiga de infância, que era a madrinha de batismo do Barsi. Sua mãe era bastante habilidosa, e ensinou seu filho a costurar e cerzir. O ateliê ganhou renome, sua mãe melhorou de renda, e pouco a pouco foram se afastando da pobreza. Alguns anos depois, Barsi se reaproximou da família de seu pai. Seu avô havia morrido, e o casarão onde a família vivia anteriormente começou a se deteriorar. No inventário do seu avô, suas tias fizeram alguma manobra para que fatias mais gordas do imóvel ficassem com elas, enquanto seu tio e ele, como herdeiro do pai, ficassem com menos. Sua avó era analfabeta e assinava carimbando com o dedão em folha de papel. Mais tarde, suas tias quiseram vender o casarão, mas não conseguiram por causa do tio e de Barsi. Essa disputa durou até o falecimento de sua tia por câncer. Restando apenas a outra tia, que ficou morando lá, viúva. Por volta de 1970, Barsi já fazia algum dinheiro e comprou a casa dos demais herdeiros. Ele permitiu que a tia continuasse morando lá, até a casa começar a desmoronar e ela ter que se retirar. Barsi demoliu o lugar, e construiu um galpão que dura até os dias de hoje, e ficará para os filhos. Não havia nada de poético e bonito na sua pobreza. Foi uma infância dolorida, que ao longo dos anos se tornou seu maior estímulo para ganhar e multiplicar seu dinheiro. Ele tinha medo de voltar àquele tempo. Quando alguém pergunta se ele é rico, ele sempre pergunta o que é riqueza para a pessoa. Porque para ele, riqueza é um estado de contentamento, portanto ele nunca foi rico, porque até hoje ele não se contenta com nada do que tem. É isso que o impulsiona. Ele nunca para. Bom, obrigado por acompanhar essa história incrível até aqui. Você faz a diferença e é apenas o começo. Curta, compartilhe e se inscreva. Até a próxima.